Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Tenho certeza que você tem sonhos que já desistiu deles, enterrou, se afastou deles e achou que não tinha mais jeito. Mas foi nessa circunstância que o Senhor levou um profeta para um local de uma destruição irreversível. Sabe quando você olha para aqueles desastres naturais em que, principalmente nos Estados Unidos ou no Japão, quando você vê tsunami, você vê terremoto, furacão, e você olha aquele cenário, você vê o antes e o depois, você fala, não tem como ser reconstruído. Mesmo assim, há reconstrução. E Deus está falando, eu sou o mestre da reconstrução, eu não desisto. Ruínas para mim é matéria-prima. Mas vamos voltar ao profeta que foi levado a esse lugar de grande destruição. Claro que você já sabe quem é Ezequiel. Esse profeta, Deus o levou a um local que nós conhecemos como Vale dos Ossos Secos. Este vale parecia que era completamente irreversível. Não era só soldados mortos, eram soldados mortos que se transformaram em ossos, não tinha mais carne, tudo foi consumido, tudo foi destruído. E agora eram ossos e até os ossos estavam no último estágio, porque eram ossos sequíssimos. E quando o profeta olhou, eu fico imaginando, por que Deus me trouxe aqui? Ele podia ter me levado para um lugar melhor. Por que Deus me trouxe para esse ambiente de total destruição? E quando ele está mergulhado nos seus pensamentos, Deus faz uma pergunta para o profeta. E a pergunta está em Ezequiel 37, a partir do versículo 3. Então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi, Senhor, tu o sabes. Então ele me disse, profetize para que estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Que palavra incrível! Bom, o profeta, vendo o irreversível, a destruição completa, era como que se ele já tivesse, já vi, e fosse virar e ir embora, desistir completamente. É nesse momento que chega a pergunta de Deus, e aí, o que você acha? Eles podem reviver? A resposta do profeta foi educada, porque, na verdade, Ezequiel viu o fim. Só que o olhar divino, aonde nós vemos o fim, Deus vê recomeço. Olha a diferença. O olhar humano vê o fim. O olhar divino vê recomeço. Então, Ezequiel, ele foi inteligente. Ele falou, não vou dar uma resposta. Meu olhar humano é, não, Senhor, não tem jeito não. É só, o Senhor me mandou aqui para eu enterrar? Ok, eu vou enterrar. Eu acho que Ezequiel, ele estava contabilizando na cabeça dele quantas horas seria necessária e se ele ia ter que chamar ajudantes para poder ajudá-lo a enterrar aqueles ossos sequíssimos. A mente de Ezequiel estava mais para a cova. A mente de Deus era uma visão extraordinária de um exército em pé. Olha o que ele diz, eu vou repetir para você. A visão de Deus é o Espírito de Deus. Eu farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Você, neste momento, teus sonhos, entregue para Deus. E o Senhor está falando a mesma palavra para ele. Esses projetos que você acha que estão falidos já, sobre a sua família, suas finanças, você cansou de esperar, cansou de ter uma expectativa. Agora você enterrou e se conformou e está falando, o meu Espírito entra e faz reviver. Eu sou o Deus do impossível. Deus liberou, você está lendo Ezequiel comigo, mas em Apocalipse capítulo 3, ele falou para a igreja de Sardes, sabe o que ele diz? Eu vou ler para você, Apocalipse 3, versículo 1. Ele diz, tens nome de que vives, mas estás morto. Ele confrontou a igreja de Sardes
no sentido de que ela estava vivendo de aparência. Olha, as pessoas estão vendo você sorrir, as pessoas estão vendo você executar as tarefas diárias da vida, mas você está morto por dentro, você está como que fazendo tudo automaticamente. Só o travesseiro que conhece as lágrimas já viu essa expressão, né? Já ouviu. Mas é isso mesmo que o Senhor está falando. Eu estou vendo. Eu estou vendo que você desistiu de coisas que você não pode desistir. Você está morto por dentro. Cadê a esperança? Cadê a fé? Cadê a capacidade que eu te dei de sonhar? Você enterrou não só os sonhos, mas a capacidade de sonhar também. Lembra que José, ele foi chamado de sonhador. Os irmãos zombaram. Os irmãos queriam enterrar essa capacidade de José de sonhar, de ter esperança, de ter fé. Por um tempo funcionou, mas depois José, eu não sei exatamente se foi na casa de Potifar, se foi na prisão, em algum momento os sonhos começaram a reviver no coração de José. Tanto que quando chega a mensagem, o rei quer te ver, ele já estava com o sonho todo vivo dentro dele. Espera só um pouquinho, deixa eu me barbear, me trocar. Chegou a hora tão esperada, eu sabia que esse dia chegaria. Ele estava em pé. É isso que Deus quer. Que você pegue agora todos os sonhos que você enterrou e entregue para Ele. Sabe, o sonho de ser curado. O sonho de ver uma família, não perfeita, porque nenhuma família é perfeita, mas restaurada. O sonho de ver a sua vida profissional deslanchando, a sua vida ministerial com unção, com graça, com o favor de Deus sobre você, com dons, com poder, com autoridade. Tudo isso são sonhos que vieram diretamente do coração de Deus, porque Deus ama famílias, Deus é o Deus provedor, Deus é o Deus que te chamou para o ministério. Então esses sonhos vieram do coração de Deus. E eu queria falar de uma pessoa que eu quero ler aqui a oração dessa pessoa. Mas antes de ler a oração dessa pessoa, eu quero falar sobre essa pessoa, que é Sansão. Sansão um dia foi conhecido como herói da nação. Não tinha ninguém tão forte quanto ele. Mas o momento que eu vou pegar é Sansão derrotado, fraco, cego, ferido emocionalmente, fraco espiritualmente. E Sansão está preso, ele foi preso pelos filisteus, ele está vivendo uma consequência de um erro e ele está lá na prisão com os olhos furados e andando em círculos sem sair do local, e os sonhos dele foram enterrados. Sonho de casar, ele não casou. Sonho de ter filhos, sonho de ministerialmente continuar sendo usado por Deus, tudo morreu de uma vez só. O sonho de ter provisão, agora ele era escravo, agora ele era motivo de zombaria. Toda a vida de Sansão estava falida. Todos os sonhos, todos morreram. O diabo olhava e dizia, destruído completamente. O Espírito de Deus, o mundo vê o fim. Não era só os filisteus que falavam que Sansão estava acabado. O povo de Israel também olhava, era o que eles viam. Sansão está acabado, Deus vai levantar outro. Mas não, Deus levantou o mesmo. Deus levantou Sansão. Deus não desistiu. Repito, aonde o mundo vê o fim, Deus vê o recomeço. E o Espírito de Deus visitou Sansão. Nenhum profeta foi até Sansão. O chão não tremeu, o céu não abriu. Foi o Espírito de Deus que está falando aí com você. Foi falar com Sansão. Ei, não é o fim, é o recomeço. É só você agora fazer as coisas diferentes. Eu sou contigo. Se levanta desse desânimo, porque a força vai voltar para a sua vida. A unção vai voltar para a sua vida. Você vai fazer mais agora do que o que você fez a vida toda, porque quando eu restauro, você fica melhor do que antes. Só Deus tem essa capacidade de tornar a gente melhor do que antes, quando Ele nos restaura. Ele fez isso com Pedro, Ele fez isso com Jonas, o profeta, Ele fez isso com várias pessoas que erraram ou sucumbiram debaixo da dor, enterraram seus sonhos, mas o Senhor os visitou
e os levantou como esses ossos secos que depois nem podiam mais ser chamados de ossos secos. Se levantou um exército restaurado. E hoje Deus está dizendo, você vai se levantar nessa manhã restaurado. A dor não vai te vencer. Que o Espírito de Deus possa te visitar agora. Mas a tua oração é a oração que eu disse que eu ia ler de Sansão. A oração de Sansão é: Senhor, lembra-te de mim. Em Juízes capítulo 16. Senhor, lembra-te de mim. Essa é a oração que você precisa fazer nesse momento. Senhor, lembra-te de mim. Restaura a minha força, restaura os sonhos. Me levanta nessa manhã, porque eu preciso de ti. Vamos orar? Escreve os comentários aqui, nos comentários, o seu pedido de oração, porque nós vamos orar uns pelos outros. Senhor, é na dor que o Senhor nos ouve. O Senhor nos ouve o tempo todo, mas na dor, os seus ouvidos estão bem abertos para nos socorrer. Por isso, sopra hoje sobre o vale de ossos secos, onde há aparência de vida, mas a morte domina. Traz reavivamento, onde há ruínas, levanta força, onde há cheiro de morte, libera ressurreição. Eu declaro pela fé que ainda há vida, onde muitos enxergam o fim. Eu quero declarar restauração de Deus sobre a sua vida, força divina sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te restaure, te levante, te reanime. Os seus sonhos são os sonhos que Deus mesmo implantou na sua mente. E se esse devocional te ajudou, compartilhe com muitos, principalmente nos grupos de WhatsApp da sua família, de amigos, e deixe o seu like também. Até amanhã no nosso devocional às 5 horas da manhã.